Muito bem, estamos de volta para o nosso Orientes falando sobre a importância da amizade. Falamos em geral sobre a amizade, como ela surge, a necessidade humana, natural, inerente ao ser humano. Ele brota, ela nasce, ela emana de dentro, a gente vai criando vínculos, vai se identificando e daqui a pouco, sem saber como começou, como dizia o Padre Magalhães, já somos amigos, já temos uma consideração, já tem um vínculo. É daí que nasce a importância, Renata? Por que é importante? Por que a gente não consegue viver sozinho? Pois é, como eu comentei com você, né? A gente já nasce sendo cuidado, né? Nós precisamos de muito tempo de cuidado, de atenção para que possamos sair do lar. E a hora que a gente sai da casa, né? E começa a viver a vida nos ambientes sociais, certamente nós vamos procurar aquilo que nos dá o conforto, que é a relação que a gente tinha, ou próximo do que a gente tinha dentro do lar. Então, aquele afeto, aquela atenção, aquela pessoa que você sente que vai poder te dar um suporte, que vai estar ao seu lado. A gente tem uma referência, então, um referencial daquilo que nos agrada, daquilo que a gente gosta. Que nos dá segurança, que nos dá conforto. Ah, então tem a ver com a segurança, de se sentir bem. Aconchegado, em casa, como a gente diz, né? Se sentir em casa. Se sentir É por em isso que casa. tem certos ambientes que você... por exemplo, você já viu que eu sou, né? Então, quando o ambiente é formal demais, eu quero ficar 30 segundos e não mais do que isso. A gente tem ambientes que a gente não se identifica, não tem feedback. Para a gente não estamos em casa. Não estamos em casa, não nos conforta aquela situação. Agora, a gente pode também ficar quase que na superficialidade também, né? Porque tem uma amiga que quase que me lembra minha mãe, o jeito dela é tão carinhoso, eu gosto de estar com ela quase que para sugar um pouquinho daquela saudade de uma mãe que já foi, tal, mas às vezes eu posso correr o risco de não ter muita relação, só usufruir desse ambiente. Pode acontecer. Pode. Você está falando de uma pessoa com quem você não vai dividir as suas confidências, mas vai mais usar aquele carinho, né? Isso varia de acordo com a relação que você estabelece com cada pessoa. Existem tipos de amizade? Existem tipos de amizade, nesse sentido sim, né? É aquele amigo que vai te dar o conforto, é aquele amigo com quem você pode conversar algumas coisas, o outro amigo nem tanto, mas algumas outras coisas ele vai te ouvir, enfim. Mas eu acho que sempre vai haver aquele amigo com que você pode falar de tudo e ter uma amizade mais completa. Se a gente pode falar assim. É muito bom quando a gente tem essa pessoa que a gente pode ser a gente. Né? Que a gente pode se sentir em casa. Isso. Agora, o padre, normalmente, como a gente nasceu, cresceu ali com aquele irmão, com aquela irmã, com aquele pai, com aquela mãe, muitas vezes a gente já se aborreceu, já levou tapinha, já levou tapão, já se entristeceu, já se alegrou. Então, parece que é um ambiente tão íntimo que muitas vezes as pessoas buscam uma amizade para se abrir mais fora, mas acontece também a amizade na família. Eu acho que é importante também essa amizade na família e ela ajuda num crescimento, num desenvolvimento da própria pessoa como ser humano. Então, a presença do outro me ajuda a me conhecer um pouco mais. Eu vou me conhecendo um pouco mais, me vendo um pouco no outro. Então, essa amizade dentro da família, eu acho importante, eu tenho até incentivado isso, né, no trabalho com as crianças, na missa, porque mais tarde os irmãos vão precisar um do outro. Então, eu tenho a impressão que os pais precisam também alimentar, favorecer, criar condições para que os irmãos tenham verdadeira amizade um com o outro e superem aquelas brigas, aquelas questões de inveja, de ciúme. É uma promoção dos pais? É uma promoção dos pais. Eu a acho amizade entre os irmãos, na família, ela tem que ser
de certa forma, promovida pelos pais? E os pais têm que ser também um espelho, na medida Sim. em que eles forem amigos um do outro e as crianças verem os pais brincarem, se divertirem e brigarem um com o outro, mas se perdoarem, eles vão vendo que tudo isso faz parte da vida e do crescimento. Algumas coisas podem facilitar bastante isso, né? A aproximação, a proximidade de tempo entre os filhos, por exemplo, né? A minha esposa tem 5 anos de diferença da irmã. Então, elas cresceram só agora, na idade mais madura, que elas têm uma relação mais próxima. Mas quando um está com 5, outro está com 10, os brinquedos são diferentes. Quando eu chego aos 10, o outro já está com 15, já está em outra fase, né? As minhas 2 filhas, não. É 1 ano e 3 meses de diferença, bem pertinho. Ainda essa que mora fora, o ano passado veio de férias, e quando esteve com a irmã dela, as 2 saíram umas 2 vezes para as 2 conversarem, para as 2 estarem juntas, para elas se curtirem, para matarem a saudade da amizade delas. Existe uma relação que pode ser muito interessante, assim, além de você ser meu irmão, você é meu amigo. Eu acho que isso tem que ser incentivado, principalmente nos dias de hoje. A gente vê muitas vezes irmãos adultos, isso a gente vê na comunidade, que não se dão bem, que não se veem, que não se visitam, que não se apoiam. Eu conheço uma pessoa que ela é completamente sozinha, solitária, e ela tem 3 irmãos. Mas ela é completamente, cada um teve a sua família, mas não se importam com ela, não telefonam, não querem saber da sua vida, amam, estimam, querem bem, mas não têm comunicação nenhuma, isolaram completamente essa irmã. Então, mas aí os pais, eu conheço, o senhor estava falando, estava me lembrando de alguns amigos, algumas famílias amigas, os pais, quando eles são abertos, não é nem questão de mandar, mas quando eles são dinâmicos nas relações, quando eles são abertos, né? Quando eles são amigos dos filhos, quando eles promovem essa interação, os filhos nascem bem mais próximos, bem mais amigos, eles crescem bem mais amigos. E eu vejo que isso parte bastante dos dois. É por aí mesmo que é o caminho, que os pais, acho que eles têm que manter, crescer e alimentar essa amizade entre si e ao mesmo tempo criar condições, favorecer, criar condições para que os filhos também estejam juntos, conversem, brinquem. E no tempo de correria de hoje, então a situação se torna mais difícil, mas tem que ter um pouco de qualidade de vida e qualidade de relacionamento. Então, se não manter, se não alimentar essa amizade entre irmãos quando pequeno, aí mais tarde vai ser muito difícil. Renata, nesse sentido, a gente trata bastante das nossas, a gente cria bastante dificuldade com as nossas carências. Uhum. As carências, elas vêm do amor que a gente não recebeu, mas esse amor não precisa ser necessariamente tão íntimo, né? Talvez um amigo possa suprir muito daquilo que eu preciso de acolhimento, de compreensão, né? Uhum. E isso pode ser alguém que me faça muito bem, talvez até mais do que alguém da minha família. Uhum. Não é por aí? Sim. Eu estava ouvindo vocês falando da família, né, dos pais. Eu acho que os pais, eles facilitam, né, tem a função de facilitar a amizade entre os filhos, porque existe uma situação natural de quererem a atenção do pai, da mãe, e mais do que no relacionamento, porque se você pensa na relação de amizade, né, como uma relação mesmo, então, se o pai e a mãe têm uma relação de respeito, nutrem essa relação, e tem uma relação de respeito, de amizade, de carinho também com seus familiares, então com os seus pais, com os seus irmãos, tanto o pai quanto a mãe, isso fala muito mais do que só dentro de casa. Então você vê às vezes culturas de uma própria família onde os irmãos já não se conversam muito porque foram assim criados e isso é passado para os filhos, né? E uma outra família onde os irmãos sempre se comunicaram muito e os pais, e isso foi se passando. Então,
não é só na relação pai e filho, mas em se tratando da amizade, é a relação da família como um todo. Agora, eu também já vi esses casos que os pais, né, um dos filhos que se casou, que não gostou da história estranha de família, faz da família dele, da casa dele, e a casa dele acaba sendo bem diferente e chama até a atenção da família, né? Isso, porque ele buscou algo que sentiu falta naquele ambiente e teve um potencial interno dele, que já estava lá, a sementinha, que pôde provocar um ambiente mais favorável naquela nova família. Falando dessa importância, então, a gente pode dizer assim que o que importa é o afeto, o que importa é o amor, psicologicamente falando, porque, veja, independente de você ser minha esposa ou meu esposo, se eu sou amado e se eu amo aqui, é isso que fica. É isso que Independente de você ser meu pai ou eu ser seu filho, ou eu ser pai seu, o que importa, o que fica é o amor. E, às vezes, numa amizade, independente de quem você é, o que vai ficar é o amor. É o afeto, então, por trás de tudo isso, o que nos mantém, o que nos alimenta é o amor. É o amor. É aquela memória que eu tenho de estar sendo acolhido, de ter aquele espaço, de ter aquele aconchego. Porque nesse sentido é muito louco, né? Porque eu vejo, por exemplo, a minha esposa. Antes de nós começarmos a namorar, nós nos tornamos amigos. E sempre foi uma pessoa com quem eu conversei muito. Eu, às vezes, comento isso aqui. Eu gosto demais e ela gosta. A gente conversa muito. E, às vezes, quando eu fico fora, alguns dias, quando eu volto, a gente fica engraçado. A gente fica um tempo conversando. Naturalmente, isso já é natural entre nós. Eu não sei até onde. Eu não sei aonde começa a amiga e aonde começa a esposa. É engraçado. É gostoso. Eu gosto de estar com ela, independente da nossa parte afetiva, né? Como cônjuge, né? Como casal. Mas eu gosto de estar com a pessoa e conversar com ela. Ela me dá esse feedback. É assim que a gente pode falar desse afeto, dessa ressonância, desse acolhimento. Desse acolhimento, dessa cumplicidade que se cria com o amigo, né? A mesma coisa ela com a minha filha. E às vezes eu fico assim, eu acho interessante. E alguns filhos são assim, né? A minha esposa e a minha filha se falam pelo celular o dia inteiro. O dia inteiro. E elas têm tanto assunto, que eu não sei onde tem assunto tanto. E às vezes ficam uma hora batendo papo. E me lembra aquelas amigas adolescentes que ficam trocando ideias um tempão. Né? Eu não sei de onde que elas têm tanto assunto. Mas ao mesmo tempo, eu admiro, eu acho bonito. Ela é muito amiga das filhas dela e as filhas dela são muito amigas dela. Então, isso ultrapassa, ou melhor, existe um momento de mãe, mas existe uma amizade independente de você ser minha mãe. A gente pode falar assim? Pode. Eu acho que no caso de pais, o único cuidado que a gente tem que tomar é bem exatamente o que você está falando. Eu sou amigo, mas eu não deixo de ter o meu papel de pai ou de mãe, porque o meu filho precisa disso. Eu sou a base dele. Então, assim, eu sou amigo, mas também tenho o meu papel de mãe e de pai. Mas é um acesso muito oportuno, vamos dizer assim. Oportuno. A única problema é que o que a gente vê hoje em dia são pais querendo ser tão amigo dos filhos que tomam uma postura que se perde a função de pai. E aí a coisa fica complicada, porque você não tem mais um pai, você só tem o amigão. O amigão, né? Você precisa de alguém que dê sustentação no papel de pai e de mãe. Porque naquela época ali da adolescência, é importante que o pai ou a mãe, quem tiver mais acesso, esteja próximo. Esteja próximo, seja amigo. Partilhe, acompanhe. Isso. Não significa que você precisa estar na mesma balada que seu filho. Exato. Mas você pode estar falando para o seu filho, olha, o que você precisar, eu estou aqui. A minha esposa, quando a minha filha começou a namorar, e ela vinha falando, não quero nem saber, não me conte. Não me conte que eu sou o pai, me dói, né, padre? Mas ela, às vezes, elas conversavam. Aí a Glória vinha e falava, nossa, mas a gente tem que ter uma cabeça.
Ou seja, para encarar a filha encarando aquilo, vivendo aquela experiência que a gente não espera. Mas eu achava bacana, porque ela tinha 2 momentos. Ela tinha um momento dessa partilha, mas nunca deixou de ser mãe. Isso é muito importante. Né? Isso é muito porque importante. outro dia eu estava num ônibus também viajando e tinha uma menina batendo um papo com a mãe do meu lado. Aí depois a gente começou a conversar sobre isso, porque eu vi nela o que eu vejo com a minha filha, com a minha esposa. Ela falou, nossa, eu sou muito amiga da minha mãe, eu gosto muito de conversar com ela. E as duas conversando. Isso é muito saudável, não é? Muito saudável. Eu, por exemplo, só tenho filhos homens, mas eu tenho uma proximidade com eles que me permite conversar sobre praticamente tudo, sem perder o meu papel de mãe. Porque quando você falou do afeto, a gente tem o acolhimento do abraço, mas esse acolhimento da amizade, vamos colocar a amizade, né? Independente de você ser meu pai, ou ser minha mãe, ou ser meu filho, é o acolhimento que eu preciso de alma, né? Que vai além do abraço. Eu preciso ser recebido na minha ideia, no meu sentimento, na situação que eu estou vivendo. Acho que a amizade toca aí, né? Passa por isso. A gente dá um acolhimento que é todo, né? É físico, corporal, no abraço, é no olhar, mas é no ouvido, é na atenção, é no momento que você para e escuta. E você sabe que para aquele amigo você vai poder falar sem ser julgado. Ele vai te dar uma opinião, sem o julgamento do certo e errado, mas compreendendo o que você está falando e tentando te ajudar. É esse sentimento. E aí, né, como a vida é vasta, a gente pode ter vários amigos que nos acolhem sem julgamento. Exato. Por exemplo, na área profissional, eu posso ter um cara que joga como eu jogo, que batalha como eu, e que ali a gente pode abrir o verbo que não tem... Mas se for falar de amor, de relação, já não bate. Mas a gente pode ter assim, né? No profissional, pode ter tipos de amizade também pelo tipo de afinidade. Exato. E o amigo, por exemplo, o amigo profissional, você falar para ele que você vai sair com um outro amigo porque precisa de um outro assunto, ele não vai se sentir ofendido, ele sabe até onde chega a sua amizade, até onde vocês podem ir, e o que você discute com um e não discute com o outro, isso é muito tranquilo. E é bom também saber isso, né? Exato. Com quem eu falo o quê? E um amigo é como um irmão, assim, né? É aquele cara que você sabe que você vai poder também ter uma conversa mais séria ou, de repente, uma diferença, uma divergência muito grande, mas isso não vai afetar o sentimento, o afeto, o amor que você tem um pelo outro. Ô padre, que riqueza, hein? Que riqueza. Como a pessoa humana tem um horizonte vasto para ela explorar. E dentro desse campo, né, queria até colocar outra situação, né, para a psicóloga também analisar. A gente como padre, a gente vê a dificuldade que as pessoas têm de ter amizade com o padre. Porque normalmente vocês estavam falando da figura do pai e da mãe e da amizade, de manter essa autoridade, esse respeito, essa função. Mas a gente vê que das pessoas, as pessoas têm dificuldade de ter amizade com o padre, porque sempre o padre é uma autoridade. Sempre uma autoridade ele moral, né? Está imbuído de Será uma que ele função. vai me acolher naquela brincadeira? Pois é. Será que eu posso falar disso com ele? E o padre, então, acaba tendo dificuldade de se abrir com as pessoas e as pessoas tendo dificuldade de se abrir com o padre nessa linha de amizade. Não na linha de confissão, de aconselhamento, mas na linha assim, de amizade, do cotidiano. Então, você entra num grupo, o grupo parece que esfria um pouco. Agora, se eu já tenho convivência, teve muita convivência com jovens, jogava vôlei, futebol, brincava, nadava, tinha muita convivência, me chamavam de maga, e eu não era aquela autoridade que estava no meio deles. Então, com esses grupos de jovens antigos, antes da televisão, né, antes da internet, então a gente conseguia essa amizade. Até hoje a gente se reúne em grupo. Então, mas eu percebo assim, as pessoas às vezes não têm aquela espontaneidade, aquela liberdade que poderiam ter e criar uma amizade verdadeira. Então é muito difícil. Então para nós às vezes a gente fica assim um pouco distante.
Mudou o referencial das pessoas depois do evento internet, televisão, comportamento? Será que mudou? No sentido assim, a pessoa está muito mais liberada, muito mais na internet, faz o que quer, né? E essa pessoa, o padre, aumentou o tamanho do peso, assim, de certas autoridades morais. Parece que, será que ficou mais pesado para as pessoas? Para um julgamento moral, de haver um julgamento moral? Possível, olha, né? É possível. Eu não sei se a internet... Por ter um momento que a gente pode se liberar totalmente, sem restrição, porque existe uma coisa muito ruim, né, nessa parte de comunicação que a gente não se vê. A gente se esconde. A gente não diz quem é, não esconde o sentimento, mas a gente pode esconder a personalidade, a gente pode esconder a identidade, pode esconder a intenção, a gente pode esconder tudo. Tudo. Né? Ou seja, numa relação humana, a gente não consegue esconder tudo, você já colocou. Exato. Então, a gente está ali livre para fazer o que quiser, nesse Para ter sentido. 5 mil amigos. 5 mil amigos. Todos virtuais. Todos virtuais. Mas aqui eu não sou livre. Não. Então, eu me afasto. Nesse sentido que eu quis dizer. Ah, sim, com certeza. Então, parece que, como houve uma liberação, a gente está mais restrito, Isso. mais seletivo. Mais seletivo, pode ser. Na internet eu tenho possibilidades mil, né? 5 mil amigos, e aqui no tete-a-tete, no real, eu tenho que ser mais criterioso, então pode ser que eu me afaste mais. Eu corro mais risco. Corro mais riscos. Explica um pouco, padre. Eu não sou psicólogo, não, mas... E a gente tem certa dificuldade, né? A gente vai percebendo esse distanciamento, né? Esse é o Oriente-se hoje, falando sobre a importância da amizade, que é essencialmente a importância do afeto. Que riqueza, que beleza. E como nós podemos abrir nossas relações numa amplitude sem fim. A gente vai para o intervalo, voltamos já já.